interferir, como é que você vai argumentar? Nem sempre os médicos são abertos, né, são acessíveis às sugestões da família, né? E aí acaba, se a pessoa não tiver muito cuidado e muita presença, a rotina, né, o esquema acaba prevalecendo, né? Bom, falta aqui para a gente analisar essas histórias, essa hipótese aqui, um pouco mais com o aspecto espiritual, né? Conforme a pergunta, né, eu penso assim, que ainda que a gente não consiga grande mudança na evolução da doença agora, com essa informação, com esse conhecimento, mas seguramente estamos reunindo dados para as próximas reencarnações, né? Porque nós precisamos de muita atenção com as nossas atitudes, as nossas escolhas, desde a infância e a adolescência. Porque aqueles que conseguem lidar de uma forma mais tranquila, mais harmônica, né, e batalhar diante dos obstáculos e das perdas, essa pessoa, ela pode, desde nova, já corrigir uma tendência, né, e ter uma vida mais saudável, ao invés de complicar ou de estagnar no seu quadro de saúde e doença. Podemos encerrar, Lena? Nós terminamos às 8h30. Ah, é? Eu estou aqui achando que estou passando o tempo já. Pode aguardar. Você como médico, diante de toda essa sua pesquisa, você foi bastante esclarecido por esse contato com esses pacientes, né? Eu acredito que deve também ter enriquecido muito você enquanto médico. O que você acha que pode mudar na sua postura enquanto médico diante de um paciente com uma doença séria? O que você acha, qual atitude que você poderia ter e favorecesse algo além da medicação, por exemplo? Eu tenho feito o que eu considero uma complementação do tratamento médico homeopático, que é um encontro semelhante a esse aqui, com os pacientes ou com interessados, para discutir um pouco disso. Não tinha esse estudo, não tinha esses exemplos, não tinha tanta clareza, né? Mas o estudo da homeopatia, ele oferece informações, ele disponibiliza informações muito interessantes a respeito cada substância, ela é estudada como uma pessoa. Então, ela mostra características tanto emocionais como orgânicas que permitem fazer esse paralelo. Então, você pega uma pessoa e dá para, mesmo que não seja uma doença grave, dá para fazer ilações, né? É claro que sempre existem variações, né? Mas o que é comum costuma aparecer com mais frequência. Por exemplo, a gente começa com alergia. Alergia é uma doença que parece muito para o homeopata, porque até mesmo os médicos convencionais já reconhecem que a homeopatia costuma ter um êxito, né? Dermatites, rinite, asma, esse conjunto de alterações que derivam da alergia. E alergia, é muito comum você encontrar atitudes na pessoa que são ligadas visceralmente, né? Assim, o conteúdo é o mesmo. A alergia, como vocês sabem, tem um nome técnico, que é intolerância.
A pessoa tem intolerância ao açúcar, tem intolerância ao pó, tem intolerância não sei o quê, e você vê que as atitudes de intolerância, elas aparecem de alguma forma. Geralmente, assim, é mais comum que seja uma intolerância ostensiva, né? Aquela coisa que eu não admito, eu não tolero, né? Eu não tolero mentira. Você pode estar coberto de razão, mas se você não aprender a lidar com tolerância, você pode ter alguma manifestação decorrente dessa intolerância. Tinha um conhecimento comum, pelo menos quando eu aprendi, que a região pode dar a mediunidade. Fala alto. Eu aprendi há alguns anos atrás que a pessoa com a mediunidade mais ostensiva tinha mais facilidade de desenvolver alergias. Faz sentido? Ou não tem nada a ver? Não vejo sentido não, porque a mediunidade é um atributo que algumas pessoas têm um pouco mais, de forma mais evidente, mas é um talento universal, né? Você pode receber, você pode ser intermediário, você pode receber influência espiritual, né? Você tem liberdade para escolher que tipo, né, você vai receber, que tipo de sintonia você vai oferecer, né? Tá certo? Eu acho que não dá para você querer fechar isso. Como não dá para você fazer, eu não quero mais respirar, não quero mais oxigênio. Eu vou, a partir de agora, eu vou viver, né, sem esse intercâmbio, né, com o meio. Né? Não tem jeito, eu não vou mais me alimentar. Não, porque você precisa. Esse intercâmbio espiritual, eu acho que ele faz parte da natureza humana. Entendeu? Agora, você pode ter atitudes de intolerância em relação a essas influências, como você tem intolerância para com pessoas, com atitudes, com gestos, né? Entendeu? Com circunstâncias. Você pode ter alergia aos familiares. Você pode ter alergia a um determinado comportamento das pessoas, né? Conforme eu disse, né? Entendeu? E essa associação que a gente faz entre a característica de temperamento e o sintoma clínico, isso aparece tanto nas pessoas quanto nos medicamentos homeopáticos. Quando você estuda minuciosamente uma substância, que ela foi experimentada e tem uma quantidade suficiente de informações, você vai chegar a essa mesma conclusão, sabe? Que aquele medicamento, ele tem uma informação no físico, no orgânico, que corresponde a uma alteração mental. E a doença autoimune? A doença autoimune. Aqui tem muita gente que já pode me ajudar nessa hora. As enfermeiras, os psicólogos, quem mais? Tem mais médico aqui? Tem mais homeopata aqui? Só simpatizantes. Usuários. Os usuários às vezes já são já vivenciaram tanto que já conhecem a teoria e o discurso, né? O que é uma doença autoimune? É uma doença que o próprio organismo desenvolve anticorpos contra uma estrutura dele mesmo. Ao invés de combater fatores externos, vírus, bactérias, agentes estranhos que chegam no organismo, ele vai combater ele mesmo.
Certo. E como paralisar uma doença autoimune? Poderia, por exemplo, a pessoa tomar imunossupressores e depois alguma classificação específica, falar, agora vamos desenvolver um imunossupressor para essa doença específica. Não sou médico, sou engenheiro. Sim. O problema é que a medicina, ela trabalha muito nesse nível, que é o nível orgânico. É como se você tivesse o emocional já acontecendo de uma forma dinâmica, né? As coisas são sentidas, são vividas, são percebidas e se reage a elas, e isso depois somatiza. Na verdade, a somatização é como se fosse um fio terra, né? Quando a pessoa tem algum problema nesse fio terra, que ela não somatiza o tanto que é necessário, isso acumula na mente. E isso pode gerar um transtorno psiquiátrico. Certo? Bacana, hein, gente? Muito bacana essa compreensão, porque eu passo muito por isso, e acho que a maioria passa, né? As dificuldades não vencidas, né? São um ônus terrível para o futuro. Né? Sim. A Acontece? somatização é importante, né? É, Pôr pra fora. sim. É porque se você não põe isso, você não somatiza, é muito comum que isso acumula na sua mente e você também passa isso para o meio. Entendeu? É. É como se você transferisse para os outros. Projeta, né? Entendeu? O que o neurótico faz? É isso mesmo, é atormentar os outros. Prejudicar os outros. Isso vai numa escala crescente. Tem um certo domínio, né? É. Isso transborda, porque aqui não tem por onde sair, então transborda no comportamento, nas atitudes, né? Entendeu? Agora, se nós temos essa compreensão, uma doença, então voltando à ideia da autoimune, por que alguém se agride? Por que ela não aprende a se amar? A se aceitar? Mas é porque as experiências de vida a levaram a se achar uma pessoa que não presta, uma pessoa que não tem valor, porque ela queria ser amada, né? Eu tive uma paciente, uma adolescente, que os pais se separaram e a mãe tinha uma preferência pela irmã e o pai simplesmente constituiu uma família e a outra família abandonou. E ela precisava demais do pai, ela era carente do pai. E os desaceitos, as dificuldades foram se acentuando e a solução dela foi sentir que ela não prestava, porque ninguém gostava dela. Então ela apresentou um lúpus, né, eritematoso, que é uma doença clássica doença autoimune clássica, e evoluiu, infelizmente, de uma forma muito ruim, né? Em aproximadamente um ano ela foi a óbito. E, como ela era filha de uma funcionária do centro de saúde que eu trabalhava, eu chamei algumas vezes, falei, vem cá, vamos retomar o tratamento homeopático, que ela tinha começado e interrompeu. Mas ela definitivamente não queria, ela estava inacessível. É importante que a gente entenda que se você trata com imunossupressor, você está fazendo assim a intervenção na última etapa, entendeu? E em muitos casos você está impedindo apenas a manifestação daquela doença daquela forma e aquilo vai ficando represado. Nem sempre,
né? Algumas pessoas, quando o quadro é mais benigno, mais brando, um tratamento pode ajudar, né? Porque dá aquele alívio na parte orgânica e a pessoa consegue levar adiante outros projetos. Entendeu? Ela tem outros objetivos, porque isso também atenua o quadro, né? Se você tem um problema, está somatizando, tem uma substância que te ajuda só nesse nível orgânico, mas você aproveita bem e faz outras realizações, você pode mudar essa balança, entendeu? Então, não sejamos completamente contrários a esse recurso orgânico, a esse medicamento que atua só no nível químico, porque ele pode, em muitos casos, proporcionar um alívio e a pessoa fazer um bom aproveitamento disso, tá? Mas em alguns casos ele é nocivo. Agora voltamos lá àquela história de quando é que nós vamos ter conhecimento suficiente para saber qual o caso que não deveria? Nós dependemos de mais estudos dessa forma, para dizer assim, olha, essa pessoa aqui, a trajetória dela é uma trajetória muito ruim. A chance dela piorar mais com um recurso só químico, com uma intervenção local, é grande. Mas nós ainda não temos conhecimento suficiente para isso. Mas a homeopatia trabalha muito, assim, tem sucesso com a prevenção de números? Porque geralmente quem vai direto para a homeopatia... O nosso problema, em geral, é que nós não temos acesso aos doentes. Tá? Os doentes são propriedade da medicina convencional. Entendeu? E eles fazem o que acham que bem entendem, né? E não tem abertura para trabalhar com outras abordagens e muito menos com homeopatas, que são, né, totalmente ignorantes de medicina. Mas nesse estudo seu, Sim. onde que entraria a questão da prevenção? Quer dizer, conhecendo os tipos, como fazer a prevenção da homeopatia naturalmente? Pois é, eu acho que esse conhecimento por si só, ele é terapêutico, né? Tá? Se eu começar a pensar que a doença orgânica ou a doença mental, ela deriva do meu estado normal, de como eu sou, de como eu me sinto, de como eu vivo, né? Isso vai me levar a fazer uma doença orgânica ou uma doença mental, eu já podia ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de prudência comigo mesmo. Quer ver uma coisa, por exemplo, que é extremamente perigosa nesse mundo e que é super valorizada, que é decantada em verso e prosa? É o amor. Todo mundo quer amar. Mas quando você vive uma experiência afetiva mais intensa, é que você vê que coisa complicada. Como é que você vai sair disso? Para amar, né, Gilberto? Despreparo o nosso para amar. Essa moça mesmo ficou 10 meses em posição fetal. Esse rapaz, que a mulher foi embora, e ele ficou lá na beira da casa, dormindo lá na beira da casa e pedindo ela para voltar. É uma coisa assim que sai do controle. Então a gente não tem ainda consciência que quando nós passamos por uma tristeza, e essa tristeza nos arrasta e nos domina por um tempo mais longo do que deveria, e a gente não sabe. A gente acha que isso é normal, acha que isso é assim mesmo. Não, não é, isso é doentio. A gente tem que sofrer, tem que chorar, sabe, se sentir necessidade, né? Se o coração estiver pedindo, a gente precisa sofrer. Não pode negar também não. Tem que chorar,
chorar quantas vezes sentir necessidade. Mas já com um pé na frente, né? Olha, eu vou sair desse buraco, eu vou sair desse atoleiro. É que está cheio de lágrimas, chovendo tanto, virou um atoleiro. Mas eu vou sair daqui, eu vou sair. Porque você tem que ter motivação para viver, tem que ter abertura para novos sonhos. Né? Novos sonhos. É que os sonhos, na verdade, eles não são para a gente realizar. Os sonhos são só para nos mover. É como uma miragem. Sabe a miragem no deserto? Você olha e vê aquela coisa mais linda. E quando você vai aproximando, né, você vê que não tem nada daquilo. Gilberto, voltando à outra questão anterior, do imuno supressor, é um pouco assim, um paralelo. Eu recebi no WhatsApp um vídeo, assim, várias pessoas me enviaram da pílula que eles fizeram em Campinas. Que ela ia ser, São Carlos, não sei, em São Paulo, mas que seria uma cura assim, rápida, instantânea. E eu fiquei assim um pouco intrigada, porque todo esse processo que eu venho passando, eu venho pensando que não é só a questão do remédio só, que tem todo um processo que envolve até a minha pessoa também. Sim. E aí eu falei, gente, eu não vou procurar, e as pessoas me questionaram por que eu não procurei entrar na justiça para tomar a pílula. Eu queria saber a sua opinião, como médico. É mais ou menos aquilo que eu tinha falado naquela hora, tá? Que é... Se tem um recurso, ainda que seja químico, seja uma cirurgia, uma radioterapia, sabe? Se tem isso, ainda que a gente reconheça as limitações enormes desse procedimento, que ele não vai na vida da pessoa, não ajuda a pessoa a mudar a si mesmo e nem mudar a sua trajetória, mas é o que tem. Por que não usar? Agora, se você usar e começar a perceber que ele traz inconvenientes, né? Ainda hoje eu estava comentando, uma paciente minha aqui em Belo Horizonte, naquela época, né, da clínica OMEP, eu e a Adena trabalhamos lá, né, em parceria. Uma paciente estava prestes a fazer a 4ª cirurgia no olho, e com médicos conceituados aqui em Belo Horizonte. Gente, olha, é preciso, assim, isso me parece uma revolta, sabe? E se você encontrar um profissional que luta, né, encarniçadamente contra a doença, que é uma luta de vida ou morte, porque tem que extinguir essa doença, tem que acabar com ela, e está fazendo uma cirurgia, faz outra, uma terceira, e não resolve, o problema só piora, tem que parar. Será que não tem uma outra maneira de lidar com isso? Mas se você encontra um médico orgulhoso, arrogante, presunçoso, ele vai transformar isso num problema pessoal. Ele não vai pensar que o doente tem uma trajetória que mereceria uma outra abordagem, né? E de repente é muito melhor você ficar com a doença, mas você começar a melhorar na maneira como você lida com ela, na maneira como você aceita as limitações, que você começa a conviver com as sequelas, você sai do clima de rebeldia e começa a... Porque esse clima de rebeldia provavelmente tem a ver com aspectos da sua vida, com fatores da vida que você não quer ver, né? Que você não quer admitir. Tem um outro exemplo muito bom que nós podemos estudar futuramente, que é, por exemplo, vocês conhecem o livro Há 2000 anos, de Chico Xavier? Sim. Alguém aqui não conhece? Então, tem um personagem ali, que o autor espiritual diz que é uma reencarnação dele, e que ele tem 2 atitudes muito interessantes, que explicam por que ele ficou cego. A gente acha que ele ficou cego porque ele parou de ver. Não, ele parou de ver porque ele era cego.
Entendeu? É a trajetória de vida que leva àquele desfecho. Teve duas atitudes muito interessantes que ele relata no livro. Primeiro, a filha dele foi curada por Jesus Cristo. Uma cura espiritual. Ele não levou a filha pessoalmente. Ele teve um encontro espiritual com Jesus e pediu que a filha dele foi curada. Ele chegou em casa, ela estava melhor já, e ela se curou. Ele nunca admitiu. Por quê? Porque no encontro com Jesus, a influência magnética foi tão forte que ele ficou de joelhos. E para um senador romano, aquilo era inaceitável. Mas o pior nem foi isso. O pior foi que ele desconfiou que a esposa dele tinha traído. E como ele era um senador, ela tinha traído ele justamente com Pilatos. Ele teve um momento em que ele viu ela saindo de um escritório particular do Pilatos. E entendeu que ela o estava traindo. Durante 25 anos, ele manteve a esposa numa espécie de prisão domiciliar, em que ela não tinha direito de educar a filha que eles tinham. Depois de 25 anos, ele começou a repensar que talvez ele tivesse se enganado. Acontece que ele era uma pessoa extremamente virtuosa. E ele não viu. É por isso que, não vendo coisas tão óbvias e tão significativas, ele chegou ao ponto de ser torturado e ficar cego. Então, as doenças todas que nos afetam, não só as doenças naturais, como as doenças que decorrem de acidentes, elas costumam ter uma longa história antes de se concretizarem. E é essa história que nós precisamos aprender a corrigir, a retificar. O que os pacientes do tipo resolvido fazem é isso, só que é de uma forma pronta, rápida, com boa vontade, com motivação. Quem ainda está com alguma coisa, digamos assim, pendente, ainda tem algum desacerto, ainda tem alguma coisa ruim na vida, acho que nosso encontro hoje serve para convocar, para olhar isso de uma outra maneira. Olhar com olhos mais amorosos, de mais compreensão, de mais motivação com a vida. Porque algumas dessas pessoas eram pobres e continuaram pobres, mas o trabalho que elas faziam, o trabalho profissional, era realizado com boa vontade, com satisfação. Então, o que faz a alegria da vida está na gente. Prazer de viver, entusiasmo para as coisas. É esse estado que nós precisamos ficar muito atentos para que a inconformação, a queixa, sabe, a rebeldia que ainda tem em nós não se transforme numa coisa que a gente acostuma. E é assim mesmo. Eu nasci assim, você assim. Não, a gente pode mudar. E essa mudança, com certeza, vai trazer benefícios para a gente. Eu acho que isso, de certa forma, é o que o Evangelho nos mostra e nos ensina de outra forma, com outros exemplos. E agora, Helena, podemos encerrar? Não, Gilberto, mas... Gente,